Olá, queridos, graça e paz. A minha pergunta de sempre, né? Como você está? Como está a sua família? Eu espero de coração que estejam todos muito bem, debaixo da bênção do Senhor. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, que está em Lucas, capítulo 6, e nós vamos ler a partir do verso 32, que diz assim, 31, digo: Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Amém? Querido, quando nós lemos esse texto, a primeira impressão que a gente tem é de que ele seja uma comparação. Como se Jesus estivesse comparando, né? Nos comparando, aqueles que creem nele, que são fiéis a ele, nos comparando a quem ele chama de pecadores, aqueles que não o seguiam, que não criam nele, aqueles que estavam de alguma maneira rejeitando como Filho de Deus e Salvador. Então a primeira olhada nesse texto é como se Jesus estivesse nos comparando, não é? E ele usa umas expressões nesse texto que vale a pena chamar a atenção. Ele usa três expressões muito interessantes. A primeira está no verso 32, quando ele diz assim, porque até os pecadores. No verso 33 ele diz assim, até os pecadores. E no verso 34 ele novamente diz assim, também os pecadores, ou seja, é como se ele estivesse nos comparando. Vocês fazem assim, mas os pecadores também. Vocês agem dessa maneira, mas os pecadores também. E eles até fazem do mesmo jeito. Mas eu quero colocar para você uma outra proposta. Preste atenção. Ao invés de você olhar esse texto e sentir que como se Jesus estivesse nos comparando, eu penso que ele quer ir um pouco mais além. Não exatamente comparando, mas nos colocando diante de um grande desafio, que é ir além do que a gente já faz. Não é porque a gente faz de um jeito e os pecadores fazem melhores, ou fazemos melhores e os outros fazem... Não, a questão é que Jesus nos propõe um grande desafio, quando ele usa a seguinte expressão. A primeira é amar. Eu vejo nesse ponto uma superação. Vocês podem fazer muito mais. Vocês podem ir mais além. Vocês podem tomar o que se faz e fazer muito mais. Então ele diz lá sobre socorrer, sobre doar, sobre emprestar. E ele diz, vocês podem fazer isso muito mais amando. Esse é um ponto muito importante a se pensar. O amor ao próximo. A maneira como a gente faz, o sentimento com que a gente faz, a disposição com que a gente faz. Se você parar e ver à sua volta, há muitas pessoas ajudando muitas pessoas, principalmente em ocasiões de tragédia, né? Desabamentos, grandes alagamentos, e as pessoas se mobilizam para ajudar. É um gesto de solidariedade, eu diria, isso é bom, isto é bom, só que fica naquele ponto. Acabada a tragédia, acaba, parece que a solidariedade. Mas o que Jesus nos propõe é, vá além, faça um pouco mais. Faça por amor. Faça independente de quem você vai ajudar, se você conhece, se você não conhece. E
E Jesus nos coloca algo mais desafiador, quando ele diz assim: ame até os seus inimigos. Porque é fácil a gente ajudar quem a gente vê que é bonzinho, né? Quem não vai nos oferecer nenhuma resistência. É bom, é fácil, mas Jesus diz assim: ame até os seus inimigos. Gente que não gosta da gente que nos faria o mal a troco de nada, gente que a gente sabe que não nos procuraria por nada, mas o desafio de Jesus é ir até eles, amá-los, servi-los, assisti-los, independente de qualquer coisa. A segunda proposta que Jesus nos dá, além de amar, é misericórdia. Ele diz: sejam misericordiosos. A misericórdia, além do gesto de amar, é envolver-se com a situação. É envolver-se, é se tornar participante daquela situação. Num contexto de pobreza, num contexto de miséria, num contexto de tragédia, num contexto de dificuldades financeiras, como a gente está vendo sempre ao nosso lado, e às vezes até dentro da nossa própria casa, é envolver-se. É se tornar um participante daquela situação. É socorrer porque você sabe o que é. É socorrer porque você entende o que é. É socorrer porque você sabe como fazer e por que está fazendo. Está amando e sendo misericordioso. Então a misericórdia não é simplesmente a gente juntar um monte de roupa e entregar e dizer: ó, essas roupas não me servem, eu vou dar essas roupas porque não me servem. Não, a misericórdia é: eu preciso ajudar, eu tenho que ajudar. Independente de se o que eu vou dar me serve, não me serve, é novo, não é novo, eu vou ajudar. Esse é o envolvimento, isso é misericórdia. E Jesus retrata isso na parábola do bom samaritano, né? Aquele homem que não só acudiu aquele ferido que estava à beira do caminho, mas ele se envolveu com aquela situação. Ele o tomou, ele o levou a uma hospedaria, ele pediu que cuidassem dele, ele se envolveu, ele foi misericordioso. Neste contexto de desafio, então eu tenho uma palavra muito especial para você. Uma palavra muito especial para a nossa igreja. Daqui a alguns dias, nossa igreja estará completando 51 anos. Fizemos toda aquela festa dos 50 anos, mas já passou um ano, né? E nós vamos celebrar novamente. Como? Nós vamos celebrar de uma forma muito especial. Nós separamos algumas atividades para acontecer naquela semana do aniversário da igreja. Então, o primeiro desafio é: nós queremos montar 51 cestas básicas. Isso é difícil? Eu acredito que não. Você pode dizer: mas pastor, é difícil, a gente não está tendo assim, os recursos, a gente não está tendo, né, meios até de subsistência dentro de casa. Mas aí é que está o desafio de Jesus. Amar e amar se envolvendo, sendo misericordioso. E a misericórdia, ela parte do que você tem para mais. Nunca para menos. Então, o que você tem pode ser que muita gente não tenha. Quem sabe está na hora de você dividir o pouco que você tem. Misericórdia é envolver-se. Você não precisa saber quem, quantos, mas há uma situação à nossa volta na qual a gente precisa se sentir envolvido. E a igreja precisa se envolver nisso. O templo está lá, fechado. Mas a igreja continua funcionando. Porque a igreja somos nós, pessoas que amamos e que precisamos agir com misericórdia. Então você vai, à luz desse desafio, doar um pouco do que você tem, para nós compormos 51 cestas básicas. Eu disse que parece difícil, mas se todos nos juntarmos, com um pouco, nós conseguimos. Nós já temos recebido muito boas doações, graças a Deus. Temos conseguido assistir pelo menos 20 famílias. Podemos mais? Podemos, 51. Isso é o mínimo, né? É o mínimo que a gente pode fazer. A gente pode chegar a 60, 70, mas nós queremos colocar como desafio 51 cestas básicas.
vamos fazer isso? Envolva-se. Está na hora de você, de fato, sabe, se envolver. Se envolver, essa é a palavra. Não há outra palavra senão envolvimento. E mesmo na distância, você se sentir participante, se sentir envolvido. Não desista de participar.